Olá, professores. Então, agora a gente vai fazer uma construção para trabalhar com ciclo trigonométrico, né? Também chamada de circunferência trigonométrica, tá ok? Tá? Então, a gente começa aqui construindo um círculo com centro na origem, sistema de coordenadas aqui. Ah, e vamos fazer assim com raio 3 aqui, ok? Tá, a gente pode supor que essa circunferência vai ter raio 1, tá ok? Então, para isso eu vou clicar com o botão direito aqui na janela de visualização e vou na opção eixo, eu vou desmarcar essa opção exibir números, tá certo? E vou pedir também aqui, vou colocar nessa opção aqui para que ele não mostre as marcações no eixo, tá ok? Mesma coisa eu vou fazer no eixo Y. Ok, fecho aqui. Ok, então aqui a gente tem um círculo, vamos supor que esse círculo tenha raio 1, tá ok? Então a gente pode marcar a intersecção, essa intersecção aqui, aqui e aqui, ok? Tá, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou com a opção controle deslizante, eu vou criar um seletor aqui, um seletor, mas não com número, mas com ângulo, tá ok? Então eu vou colocar variando entre 0 e 720. Dou um OK aqui. Então tem um seletor aqui em ângulo, tá ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar uma função chamada de rotação, tá? Rotação em torno de um ponto. Então, vou rotacionar este ponto aqui ao redor deste ponto por um ângulo alfa, tá certo? Esse ângulo aqui. Então, ao invés de 45, o que eu faço aqui? Eu apago 45 e escolho aqui o alfa. Tá? Então, ele vai rotacionar aquele ponto ao redor desse ponto aqui por este ângulo. Ok? Então, vamos dar um OK aqui. Certo? Novo ponto. Eu posso já digitar P, ok? Tá? Que ele vai rotular aquele ponto lá de P. Ok? Então tá certo. Então quando eu altero aqui, ó, o ponto altera também. Ok? Tá? Então agora o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar algumas perpendiculares. Eu posso criar uma perpendicular a esse eixo aqui, passando por este ponto. Tá certo? Então posso aqui marcar a intersecção, essa intersecção aqui, e criar alguns segmentos. Criar este segmento, vou criar este segmento aqui e esse segmento aqui. E vou ocultar a perpendicular. Clico com o botão direito e desmarco essa opção exibir objeto. Certo? Tá? Então o que a gente tem aqui? Eu posso mudar um pouco esse segmento aqui. Eu vou colocar uma espessura maior aqui. Vou mudar a cor, vermelho, por exemplo. Esse segmento aqui também vou mudar a espessura. Vou mudar a cor para azul. Tá? E aqui também vou mudar essa espessura aqui. Vou colocar a cor verde. Tá? Então o que eu posso fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou medir aquele ângulo ali. Tá certo? Então posso medir o ângulo. Eu vou clicar neste ponto, neste e neste aqui. Ok? Tá? Então o que eu tenho aqui agora? Eu posso alterar. Certo? Está alterando ali. Certo? Altero. Ok. Certinho aqui. Certo? Então, ó, como a gente supôs que essa circunferência tem raio 1, a gente pode dizer o seguinte, né? Ó, vamos ver aqui. Ó, se a gente tem aqui o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Mas a hipotenusa aqui é 1, né? Certo? Então aqui vai ser igual ao seno desse ângulo aqui. Tá certo? O cosseno é o que? Cateto adjacente, aqui, né? Sobre a hipotenusa, né? Então, como a hipotenusa é 1, então esse aqui vai ser o cosseno. Ou seja, esse ponto aqui, ele tem a abscissa igual ao cosseno desse ângulo aqui, e tem ordenada igual ao seno desse ângulo aqui. Tá certo?
Então, ó, o estudante pode manipular, ele pode manipular aqui, né? E observar o que está acontecendo, tá ok? Com seno, com cosseno, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos criar com essa ferramenta texto aqui, vamos criar aqui um texto que vai ser o π sobre 2, né? Para ele ter uma orientação ali. Então a gente pode colocar aqui assim, π, a gente clica aqui, que já tem aqui o π sobre 2, certo? Então a gente já tem aqui igual, vamos colocar assim, igual a 90 graus. Dá um OK. Ok? Aqui. A gente pode criar novamente aqui, venho aqui com a ferramenta texto. E vou fazer o seguinte, agora aquele ângulo ali é π, vou colocar aqui 180 graus. Então, OK. Então aqui eu arrasto para cá. Novamente eu venho aqui com a ferramenta texto. Agora é 3π sobre 2. Deixa eu mudar aqui. 3π sobre 2. Dá um OK. E puxa para cá. Certo? Aqui agora a gente pode colocar aqui 2π igual a 360 graus aqui. Dá um OK. Ok? Aqui a gente tem aqui, eu posso mudar aqui, colocar aqui, ajustar. OK. Certo? Então o estudante aqui ele pode observar o seguinte, então assim eu estou aumentando aqui, estou aproximando de 90, estou aproximando de 180, tá ok? Então tá, a gente fez aqui, a gente tem aqui esse segmento aqui, que é o seno desse ângulo, e esse segmentozinho aqui, que é o cosseno, né? Certo? Vamos fazer agora a tangente, né? Como é que a gente pode fazer a tangente? A gente pode traçar uma perpendicular a esse segmento passando por este ponto. Pode criar uma reta que passa por este e este ponto aqui, certo? Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouco o ângulo aqui para a gente marcar essa intersecção aqui, ok? Então você marca essa intersecção, clicando aqui exatamente, tá certo? Veja que eu nem usei a ferramenta intersecção de dois objetos, tá ok? Eu posso simplesmente clicar aqui na ferramenta ponto e clicar exatamente sobre a intersecção, tá ok? Tá? Então agora você pode aqui criar um segmento, certo? Com extremos nestes pontos. E a gente pode agora ocultar as retas. Você clica aqui em desmarca essa opção exibir objeto. A mesma coisa aqui. Certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um segmento ali. Esse segmento aqui. E vou deixar ele pontilhado. Então você pode clicar sobre o segmento e escolher essa opção aqui, pontilhado, né? Tá, então aqui a gente já tem aqui, vamos movimentar. Então o que eu tenho aqui? Esse segmento aqui vai representar a tangente, né? Por quê? Né? Vamos ver aqui, por exemplo. A gente pode pegar aqui, por exemplo, essa medida aqui representa, esse segmento aqui representa o seno, né? Seno, esse aqui é o cosseno. A gente pode fazer assim, ó. Seno desse ângulo aqui está para o cosseno desse ângulo. Assim como essa medida aqui, ó. Esse segmento aqui está para esse segmento aqui todo, que é 1, né? Tá certo? Mas aqui a gente vai ter o que então? Seno sobre cosseno, que é a tangente, é igual, né? Se eu pegar aqui, ó, seno sobre cosseno, é igual a esse daqui sobre isso aqui. Logo, esse segmento aqui vai ser a tangente desse ângulo, certo? Tá? Então aqui a gente tem uma construção para que o estudante possa visualizar o seno, o cosseno e a tangente de ângulos maiores do que 90 graus, ou pode ser de 90 graus também aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o que está acontecendo aqui, por exemplo, ó, vamos mudar aqui. O que está acontecendo com o seno quando eu aumento o ângulo, né? Ó, ele está se aproximando aqui de 1, né? Porque essa circunferência aqui tem raio 1, que a gente definiu como raio 1, tá certo? Então, ó, o segmento está indo para 1, tá certo? O cosseno aqui, né? Ó, o cosseno desse, quando eu aproximo o ângulo de 90, o que está acontecendo com
com o cosseno está diminuindo, né? Está diminuindo. Quando chega em 90 ele é igual a zero, né? A tangente está crescendo, está crescendo. O que está acontecendo agora? Vamos passar o seguinte, ó, a gente aumenta aqui o ângulo, né? O que está acontecendo com o seno? Está diminuindo aqui e o cosseno está aumentando, mas esse lado aqui é negativo, não é isso? Então é importante que o professor explore com o estudante, orientando de que forma ele pode explorar essa construção, né? O que está acontecendo, por exemplo, quando eu aumento o ângulo, quando o ângulo chega próximo de 3π sobre 2. Aqui, ó. O que está acontecendo com o seno, com o cosseno? O que está acontecendo com a tangente? Quando eu aproximo de 360 graus, ou 2π, o que acontece, né? Tá certo? Tá? Aqui a gente pode alterar aqui, ou a gente pode alterar esse texto aqui e colocar 270 também, ok? Se dá um duplo clique aqui, a gente altera o texto. Vou clicar com o botão direito em propriedades, certo? Você pode mudar o texto aqui e colocar 270 graus, ok? Aqui a gente fica com 270 graus também, tá certo? Então tá, então ele pode vir aqui, ó, aumentar. O que acontece agora? Assim, eu vou aumentar o ângulo, passei, certo? Eu passei de 360, tá certo? Ó, 408. Aqui tá vendo assim, esse ângulo aqui, ele é congruente com esse daqui, né? O que acontece com o seno de 408 e o seno de 48? Eles são iguais? Por quê? Como é que a gente pode observar isso, né? Então, é uma forma de você explorar, o professor pode explorar essa construção trigonométrica para trabalhar com seno, cosseno e a tangente de ângulos maiores, ângulos agudos ou ângulos maiores do que 90 graus, ok? Tá certo? Então é uma construção muito boa.